A nós aí de novo. Tudo bem, querido? Tudo joinha, joinha? Paz do Senhor para você, Cleber Soares, aqui de novo com você. Estamos aí mais com um vídeo novo no canal, aí, querido. Você vai perguntar, Cleber, por que você estava com esse chapéu na cabeça aí? Querido, deixa eu te falar uma coisa, que esse chapéu aqui, nosso trabalho é missionário, sabe? A nossa função é fazer missão. Nós já temos nossos líderes, nossos sacerdotes, nossos pastores que nós temos. Nós somos da Assembleia de Deus, indiferente religião. Só estou falando que eu tenho que ter alguém, né, que me ajuda aqui nessa terra, e meus pastores, meus líderes, e eles que nos ensinam, meus irmãos, eles que nos doutrinam, sabia? Esses ensinamentos nós vimos dos nossos pastores. Sabia que os apóstolos, eles fazem a função dos apóstolos. Então nós aprendemos com nossos pastores, e agora nós vamos falar da palavra de Deus. Por isso que eu tenho que usar o chapéu, porque eu ando muito no meio dos matos, querido. Eu ando no meio de sol muito quente, com chuva. Isso é o que nós temos que fazer. Você sabe o que eu louvo a Deus? O meu pastor, não estou falando de Jesus, no meu pastor terreno, você sabe o que ele fica fazendo? Além de fazer missões também, mas ele fica lá, lendo a palavra de Deus todo dia e noite, para nos ensinar a palavra de Deus. Nós temos os dias de estudos, nós temos as escolas bíblicas dominical, nós temos os cursos dos trabalhos normais, temos tudo isso. Isso vem deles, meus irmãos. É por isso que eu louvo a Deus pela vida dos nossos líderes, dos nossos pastores. Você tem orado pelo seu pastor? Pelo seu sacerdote? Deus colocou ele lá para isso, querido. E nos colocou para fazer missões, para ajudar ele. Nós chegamos com o nosso braço, com o nosso ombro, para ajudar ele. Porque os nossos pastores, que não queiram ser pastor, se Deus te chamou para ser pastor, prepara, meu irmão. Ser pastor não é fácil, não. Assim como que eu te falo, a salvação também não é fácil, não. Não é feijão com arroz, não. Não entra, né? Porque eu vou entrar no céu lá e pá, que eu vou dançar, vou fazer uma dancinha lá no céu. Então, rapaz, você tem noção do que é o céu, mano? Tu tem noção do que é o céu? Tu acha que isso é para qualquer um, não, rapaz? Lepra que é lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo para você ter essa liberdade que eu tenho de falar que vou morar no céu. Eu tenho a liberdade de dizer que a minha salvação está garantida pelo poder que é em Cristo Jesus. Ele me dá essa liberdade de falar. Ele me dá essa condição, por isso que eu falo. Salvo pela graça. Eu sou salvo pela graça, e você também pode ser salvo pela graça. É só você querer. Nós temos a livre escolha, e nós escolhemos ser salvos, em nome de Jesus. Olha o que está escrito aqui. Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo de número 8, Filipe, um homem que, querido, irmãos, deixa eu te falar, Filipe, olha só, esse sujeito, olha só para você ver, ele disse uma coisa, esse Filipe, querido, é aquele mesmo que estava lá, que foi treinado por Jesus, aquele que estava lá dentro do eunuco, esse homem saiu pregando o evangelho assim, o homem foi um exemplo para todos nós. Ele esteve e outros mais lá, um exemplo de missionário que nós temos que abraçarmos os ensinamentos desses homens. Filipe, ele disse assim para Jesus, assim, olha, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele queria tanto ver o Pai, e Jesus agora, logo na sequência, fala com ele assim, Filipe, eu sou o caminho. No versículo 6, lá no versículo 6, você diz, eu sou o caminho. Então, quando Jesus diz no versículo 6, eu sou o caminho, ele disse, e o Pai? Deixa eu ver o Pai, porque nós já estamos te vendo. Aí Jesus continua dizendo, Filipe, quem vê o Pai, vê a mim, quem vê a mim, vê o Pai. Foi isso que Jesus ensinou. Agora, meus irmãos, permita-me dizer uma coisa para você, com muito carinho e amor. Como que nós vamos falar com as pessoas desse Jesus? Como que nós vamos falar? Nós nunca ouvimos.
Nós sentimos Ele por causa do Espírito Santo, mas nós não o vimos. Eu só tenho certeza de uma coisa: eu vou abraçar muito breve, eu vou beijá-lo muito breve, eu quero estar com ele para sempre muito breve. Eu, Kleber, sim, eu mesmo, mas eu não posso ir sozinho, não posso, eu não posso, porque Filipe, você mostra-nos o Pai. Filipe estava certo, querido, é o que nós temos que fazer também. Eu quero apresentar Jesus para alguém, para que essa pessoa também chegue a conhecer o Pai Celestial. Conhecendo Jesus, ele falou assim: Filipe, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que me preocupa, meus irmãos, é que tem muitas religiões aí que não acreditam que Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem. Deus e o homem, Jesus é que faz essa mudança, e é Ele, não tem mais ninguém, Jesus. É Ele que disse. Quando Ele disse, eu sou o caminho, pronto, parou aí. Porque quem disse foi Jesus, não foi um Zé qualquer, um Joaquim, um Mané, ou fulano de tal. Eu estou falando aqui, irmão, sem racismo, me perdoe. É a maneira da gente falar, se nos perdoe. Eu estou falando assim, a maneira, né? Não é uma pessoa qualquer, não é um Clébio qualquer. Eu estou falando do mestre. Eu estou falando de alguém que eu vou conhecer pessoalmente, que hoje eu conheço em espírito. Irmãos, eu tenho noção exatamente como é que é Jesus. Eu não preciso de ver um Jesus que eles têm por aí pregado no madeiro. Meu Jesus que eu falo já saiu desse madeiro há muito tempo. Não, muitos anos, há mais de 3.000 anos atrás. Há mais de 2.000, né? Nós estamos 2.000, né? Não, quase 3.000 anos atrás, ele já saiu disso aí, irmãos. Já saiu. Então, o que pessoas estão procurando Jesus no madeiro aí? Tem pessoas aí querendo, se não colocar um crucifixo lá, eu não lembro de Jesus, não. Eu falei que esses dias aqui, você chega lá no Rio de Janeiro, tem um Cristo lá de tudo quanto é tamanho, o Cristo Redentor. Por que é aquilo ali? A pessoa vê, eu lembrei de Jesus. É para isso. Você chega em outras cidades aí, tem aquela estátua lá que tem de tudo quanto é tamanho lá, aquilo lá é cimento e massa pura. Eu vi Jesus ali, você vê, só lembra nessa hora. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te apresentar um Jesus invisível. É isso que eu não quero que você tenha que ver uma imagem, alguma coisa, para você saber que é Jesus, não. Não é isso que eu quero te apresentar. Eu quero te apresentar um Jesus espírito, que você possa sentir ali dentro de você. Eu quero te apresentar um Jesus que subiu ao céu e falou assim: eu vou enviar o Espírito Santo, e enviou mesmo. Esse que está comigo agora está com você também. Esse Espírito Santo que está conosco nesse momento, que nós só estamos pouco pegar nele, né? Nós só estamos pouco tocar nele, de tão próximo que ele está. E é isso que eu quero te falar nesta noite, querido. Esse Jesus, ele revela Deus, ele é o próprio Deus. Esse Jesus, ele diz assim: quem vê o Pai, vê a mim. Sabe? É isso que ele falou. E quando o Filipe pergunta para ele, ele fala assim: Filipe, quem vê o Pai, vê a mim. É a mesma coisa. Não preocupa, Filipe, não se preocupe com isso. Olha para mim. Ele diz assim: olha para mim, Filipe. Olha para mim. Olha para mim. Quem vê o Pai vê a mim, Filipe, não se preocupa não. É isso, querido, que nós entendemos. É isso que a palavra de Deus nos passa. E quem vê o Pai, vê a mim. Jesus estabelece a manifestação visível de Deus. De um Deus invisível. Ele visível, ele mostra a manifestação de um Deus invisível para que entenda o Pai, para que Filipe viesse a entender que era o Pai. Só isso, querido. Nós precisamos estar realmente preocupados, nós precisamos estar. Você sabe quando você tem uma vontade de conhecer uma coisa e que você não está conseguindo? Você sabe aquele desejo, aquela ânsia, aquela vontade?
É isso que Jesus quis dizer. Não, Filipe, segura a onda, você vai conhecer. Por enquanto não, cara. Porque, olha para mim, você vai ver a mesma coisa, não vai mudar nada. Mas eu quero conhecer o Pai, Jesus, eu quero conhecer o Pai. Fica na sua, tu vai ver que não tem diferença. Mas Filipe ficou naquela lá, ele ficou naquela preocupação. Olha para você ver, Jesus, a obra do Pai através de Jesus. Jesus esclarece que suas palavras e a obra não vem de si mesmo, mas do Pai. Ele falou, tudo isso que vem do Pai. E Jesus falando, a humildade de Jesus. Nós sabemos que esse Jesus, esse Espírito Santo e esse Deus Pai são três em um. Numa só pessoa, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Filipe queria saber. E quem de nós não quer saber também? Quem de nós, querido? Eu imagino a sua alegria quando chegar lá no céu. Eu imagino a sua alegria, querido. Dá vontade de dar um pulo aqui. Eu imagino a sua alegria quando chegar lá no céu e ver aquela turma toda lá. Imagina, meus irmãos, os profetas. Aquela turma toda que já subiram, sem contar os nossos pais, né? Que foram nossos pais mesmo que receberam a salvação. Porque não é todos que estão no céu, irmão. Infelizmente não é. Não é. E quando nós chegarmos lá no céu, nós não vamos lembrar dessa podriqueira aqui, não. Não, de jeito nenhum. Não vou lembrar disso, não. De jeito, você já pensou numa alegria daquela lembrar desses três? Acabou. É só alegria, paz e gozo na pessoa. Um abraço, fiquem com Deus. É isso aí. Tchau e benção. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Feliz com Jesus, eu estou muito feliz.